Buenas, senhoras e senhores, dando prosseguimento ao nosso estudo, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Terminei a última aula falando para os senhores sobre o período da paz armada, né, e aquela dualidade que eu falei para vocês que estava acontecendo na Europa antes do início da guerra. Uma Europa que se dividia entre uma Europa muito otimista com os avanços técnicos, né, e todo o cientificismo da Belle Époque, mas que também tinha uma tensão muito forte por conta de vários acontecimentos ali dentro. Falei pra vocês da questão balcânica, né, vou voltar nela daqui a pouco. Falei pra vocês das questões étnicas, falei do fim da Guerra Franco-Prussiana e das rivalidades imperialistas, né, que se formaram. Senhores, falei também da formação de duas alianças que já estão se preparando para a guerra, da formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Preste muita atenção que muita gente erra isso na prova. Tem que saber escrever isso na prova, pelo amor de Deus. Eu já li tríplice, né? E é tríplice, certo, senhores? Tríplice, que nem tá escrito na tela aqui. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Não é Tríplice Entende, não é com D, é com T. Entente, beleza? Tríplice Entente. Grava isso aí, senhoras e senhores. Pois bem, o professor tem que decorar isso daí? Tem que decorar. Tem que saber isso daí. Mas como é que eu faço pra saber qual que é da Alemanha e qual que é da Inglaterra? Pensa. Tríplice Aliança. Al começa com o quê? Com AL de Alemanha. E Tríplice Entente começa com EN de Inglaterra? Não, senhoras e senhores. Com EN de England. Porque você sabe falar inglês. Porque você é um aluno que sabe pelo menos 18 idiomas fluentes. England, Tríplice Entente com EN de England e Tríplice Aliança com AL de Alemanha. Certo, senhoras e senhores? Pois bem, como eu disse para vocês, havia uma rixa muito forte ali entre a Rússia, né? A Rússia é grande aliada da Sérvia. Ali a Sérvia que é como se fosse um braço da Rússia nos Balcãs contra o Império Austro-Húngaro. E o que acontece? O Império Austro-Húngaro vai dominar a região da Bósnia e Herzegovina, senhoras e senhores. Vai dominar a região da Bósnia e Herzegovina. E o que vai acontecer? É que o príncipe, o arquiduque Francisco Ferdinando, também pode aparecer como Franz Ferdinand, né? Franz Ferdinand, que nem é o nome daquela banda ruim. Franz Ferdinand, né? O arquiduque Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Seria o próximo rei do Império Austro-Húngaro. Ele vai fazer uma visita a Bósnia e Herzegovina. Ele vai lá, aquela coisa, né, para consolidar o domínio do Império Austro-Húngaro sobre a Bósnia. Ele vai lá, aquela coisa, oi, tudo bem, pessoal? Sou o príncipe, né? Vai fazer um desfile ali. Só que qual que é o problema? O problema é que ao final desse desfile, ele é assassinado. Ele e a sua esposa, Sophie, a princesa, né, são assassinados. Eles são assassinados na Bósnia. Quer dizer, o príncipe herdeiro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado. Pô, mas até aí, mano, não tem como saber quem foi? Pois é, teve. E quem assassinou esse cara foi um membro de uma organização secreta que existia na Bósnia, chamada Liga Secreta da Mão Negra. Né? O que era essa Liga Secreta da Mão Negra? Era um grupo que defendia era um grupo nacionalista, né, da Bósnia, porém que defendia os interesses da Sérvia. Era um braço armado da Sérvia dentro da Bósnia. Então quer dizer, uma organização secreta a mando da Sérvia, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando. Senhoras e senhores, esse é o estopim para a Primeira Guerra Mundial. É o estopim. Ah, quer dizer que a guerra só acontece por conta do assassinato de Francisco? Não. Muito provavelmente, se não fosse isso, alguma outra coisa ia acontecer e ia explodir aquilo lá. Cara, a Europa tava um barril de pólvora. Falei pra vocês na última aula. Falta só acender um fósforo pra explodir a coisa toda. Então quer dizer, o que acontece a partir disso? Evidentemente que o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra para a Sérvia. Só que a Sérvia é aliada da Rússia, como eu falei para vocês. Logo, o que a Rússia faz? A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro é aliado da Alemanha, como eu falei para vocês. O que a Alemanha faz? A Alemanha declara guerra à Rússia. Bom, senhoras e senhores, pronto. Tá formada aí a Primeira Guerra Mundial, né, senhoras e senhores? Uma guerra que muita gente dizia que ia ser curta, mas que acabou durando 4 anos. Né? Acreditava que ia ser uma guerra curta, facilmente resolvida, mas não. Foi uma guerra longa, extensa, 4 anos. E a guerra entre quem e quem?
Horas entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E, afinal de contas, a gente viu que um foi declarando guerra pro outro, declarando guerra pro outro. No fim das contas, você tem ali a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. Beleza! Ó, eu aqui, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, tamo junto, hein? Vamos aí, partiu pra essa guerra aí. Só que acontece, a Inglaterra chama a Itália para conversar. Fala, ô Itália, você é um país jovem, recém-formado. Eu sei que você tá assim, próximo da Alemanha, porque vocês têm causas parecidas, são países jovens igualmente. Só que você tem muito mais a ganhar ficando do meu lado. Pensa comigo. Olha, você não quer algumas terras, Itália? Eu sei que você quer algumas terras, mas é o seguinte, quando a gente ganhar do Império Austro-Húngaro, eu dou algumas terras de lá para você. O que você acha? A Itália vai pesar a situação e vai falar, olha, nesse caso, beleza. Logo que explode a guerra, a Itália deixa de apoiar a Tríplice Aliança e muda para a Tríplice Entente. A Itália muda de lado, senhoras e senhores. Certo? Pois bem, nós dizemos que nós temos 3 momentos na Primeira Guerra Mundial. Primeiro deles, em 1914, momento que nós chamamos de a fase de movimento, senhoras e senhores. O segundo, a fase das trincheiras, que vai de 15 ali até 17. E o último, que vai de 17, 18, que é o final da guerra, é a Segunda Guerra de Movimento, também chamada de a Nova Guerra. Pois bem, senhoras e senhores, esse primeiro momento aí, a guerra de movimento. Por que esse nome, né, guerra de movimento? Justamente porque as tropas, elas estão se deslocando, elas estão se movimentando para a guerra ainda. Ah, Isaac, então não tem morte? Não tem conflito? Claro que tem, né? Uma tropa pode trombar com a outra, isso acontecia, né? Principalmente entre tropas russas e tropas alemãs, né? É o momento, por exemplo, que a Alemanha vai colocar em prática o plano... Bota o nome na tela aqui pra mim. Tá vendo? Esse é o nome do plano. Como é que a gente fala esse plano em alemão? Plano Schlieffen! Plano Schlieffen, senhoras e senhores. Quer dizer, o que é esse plano Schlieffen? É um plano que a Alemanha tem de dominar a Bélgica. Bélgica, que era uma área neutra, né, para passar pela Bélgica ali, para poder garantir o domínio da região leste. Porque afinal de contas a Alemanha, ela tem 2 ofensivas, ela tem 2 frontes de batalha. Ela tem um fronte oriental, pensando como a Alemanha, um fronte oriental para o Oriente contra a Rússia e um fronte ocidental, né, que ela tem que lutar contra a França e a Inglaterra. Então a ideia desse plano Schlieffen, nessa guerra de movimento, é você dominar essa parte neutra da Bélgica para poder ter uma fonte de ataque ali entre a Alemanha e a França e a Inglaterra, para depois se concentrar no lado oriental. Então a Alemanha tem que dividir o exército, tem que pensar no lado ocidental e no lado oriental, senhoras e senhores. E aí eu chamo a atenção de vocês para o uso de armas químicas, né? É uma guerra muito violenta nesse sentido. Nós temos armas químicas como o gás mostarda, por exemplo, coisa que é nova. Senhoras e senhores, cada vez que eu falar de uma guerra, vocês vão perceber uma coisa. Toda vez que eu falo de uma guerra, eu falo assim, mas nunca houve uma guerra com esse poder de destruição como essa. Nossa, nunca houve uma guerra tão destrutiva quanto essa. Pô, Isaac, toda hora você fala isso. E é verdade, porque como eu digo, essa dualidade da ciência, né? O progresso vai caminhando junto com a destruição. É interessante pensar nisso. E sobre o uso de armas químicas, sobre o uso de gás mostarda, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu prefiro passar a bola para um outro rapaz que manja muito mais do que eu, que é o professor Henrique Barzan, senhoras e senhores. Então não perca o próximo vídeo, porque no comecinho do próximo vídeo eu vou botar um comentário do professor Henrique Barzan falando sobre o uso de armas químicas na Primeira Guerra Mundial, sobretudo o gás mostarda. Demorou? Para além disso, quando eu falo de destruição, né, eu falo de metralhadoras, de aviões, de navios, zeppelins, coisas que nunca tinham sido usadas numa guerra antes. Olha lá, putz, o avião, o Zeppelin, coisas que surgiram ali na Belle Époque sendo usadas para guerra, né? Tanto que tem a história diz que Santos Dumont morre em virtude de uma forte depressão de ter visto a sua invenção, o avião, que ele pensou em unir as pessoas, né, com o avião sendo usado para matar pessoas. Vou chamar a atenção também do uso da palavra mundial, né? Todo aluno gosta de me encher o saco. Ah, professor, é a Primeira Guerra Mundial porque o Palmeiras não participou, né?
desgraça, né? Não tem nada a ver, né? Desgraça, inferno, né? Piadinha chata do inferno, né? Mas, senhores, Primeira Guerra Mundial é um termo que a gente até critica, né? A gente critica porque você viu, eu tô falando basicamente dos países da Europa. Quem tá comandando essa guerra são os países da Europa. Então falar é um conceito muito eurocêntrico. Falar Primeira Guerra Mundial, falar de mundo, né? Porque a gente tá falando da Europa, como se o mundo fosse a Europa. É muito problemático. Mas por outro lado, a gente fala de mundial também porque as colônias, você sabe, né? Os países têm colônias, mas as colônias lutam pelas suas metrópoles, sobretudo as colônias na África e na Ásia, né? Decorrentes aí do processo de neocolonialismo ou imperialismo, da onde surgiram as rivalidades imperialistas que nós comentamos no último vídeo. Mas enfim, por isso talvez a Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente a Inglaterra, que tinha muitas colônias, né? A Índia lá no Oriente, por exemplo, uma colônia fortíssima da Inglaterra. Certo, senhoras e senhores, tranquilidade, essa guerra de movimento, né, que eu falei, essa guerra onde as tropas estão se deslocando no começo, tem morte, mas as tropas vão se fixando nesses frontes de batalha ocidental e oriental. E nesses frontes de batalha aí, você vai ter, na verdade, a criação das chamadas trincheiras, senhoras e senhores. As trincheiras que, se você nunca viu, não sabe o que é uma trincheira, abra aí o seu PDF que eu deixei pra você, que você encontra o PDF na descrição desse vídeo, no link do Drive na descrição desse vídeo. Mais uma vez, aproveito para pedir para você curtir esse vídeo, se você estiver entendendo, estiver gostando. Peço, caso você não esteja entendendo também, mande suas dúvidas para mim. No final do vídeo, deixe meus canais de comunicação para vocês. E, enfim, né, se inscreva no canal do Calypse, muitas aulas legais de várias matérias diferentes. Senhores, as trincheiras, dê uma olhada no PDF aí que você vai ver, no momento que eu falo da guerra de trincheiras, são literalmente buracos, né, feitos no chão, onde você tem... Geralmente esses buracos são fundos, evidentemente, para os soldados se afastarem, para eles saírem por cima e atirarem depois. Você tem ali sacos de areia, né? Às vezes sacos de areia são substituídos por sacos de cimento, ou então às vezes de areia, de farinha mesmo, né? Mas, sobretudo, geralmente, de areia para que os tiros parassem ali, para proteção, né? Às vezes tem arame farpado, né? Enfim, são esses buracos aí feitos para se proteger e atirar. É ali que as tropas vão se enfrentar. E você imagine, né? Se são buracos no chão, são guerras com avanço, né? São batalhas, vai dizer, com avanço muito lento. Você pega, por exemplo, a batalha de Verdun na França, Verdun, né? Sei lá como fala isso. Na França, a batalha de Verdun na França em 1916. É uma batalha de muitos mortos, né, de 260 mil mortos, né, cerca de 40 mil só em um mês, mas que anda só 9 quilômetros, né? É uma batalha que mata muita gente, você vê, mas que o avanço em quilômetros não é muito grande. Não é muito grande, caso você não tenha uma noção de quilômetros. Você pensa daqui para São Paulo, daqui de Campinas, né? De Campinas para São Paulo, você tem aí, sei lá, 80 quilômetros, né? Então um avanço que hoje você faz de carro em 1 hora, né? Então, a 120 por hora. Então, quer dizer, não sei se essa conta tá certa, meu Deus, aqui me socorre. Enfim, é algo muito diferente, né? Outro momento de guerra, o começo do século XX ainda assim. Também a ofensiva anglo-francesa de Somme, né? Também na França, são duas batalhas importantes aí dessa guerra de trincheiras, né? Batalhas com muitos mortos, ambas nesse caso tem vitória da Tríplice Entente, porém no momento em que a Tríplice Aliança vinha ganhando disparadamente, certo, senhoras e senhores? Tome muito cuidado com o conceito de trincheiras, porque muitas vezes você pode pensar que é uma guerra simples. Putz, acabei de falar que foram 260 mil mortos, não é porque anda pouco que é simples, ok? Tome cuidado com isso. Também chama a atenção de vocês que a trincheira por si só é algo muito estressante, né? A gente usa um conceito que a gente fala de guerra psicológica, porque afinal de contas você tá naquele buraco ali, não é uma coisa simples. Assista o filme 1917, por exemplo, a gente pode debater, tem coisas que eu não gosto muito nesse filme, mas tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, a gente visualizar que as trincheiras eram coisas muito complexas, eram estruturas muito complexas ali embaixo, mas ao mesmo tempo, você não tem um conceito de higiene básica ali. Então, sua comida vai estar ali, pode tomar chuva a sua comida, você faz xixi, cocô ali, né, pode misturar as coisas todas, você pode comer comida mofada, se o coleguinha morrer que tá do seu lado, ele pode ficar ali do seu lado apodrecendo, pode ser jogado para um lugar muito perto. Então, quer dizer,
muitas doenças atingem aquele lugar. Você pode ter uma febre besta, você pode ter tuberculose, você pode ter escorbuto, Corinthians, sabe? Essas coisas pesadas, assim, né? Virose mesmo que seja. São muitas doenças que acometem ali, que geram um estresse muito forte, né? É uma guerra muito psicológica. As trincheiras têm essa dualidade também, né? Dualidade não seria um bom termo, mas talvez uma complexidade, né? Uma complexidade da gente analisar, senhoras e senhores. Mas como eu ia dizendo, a Tríplice Aliança está à frente nesse processo aí. A Tríplice Aliança vai vencendo, e parece uma questão de tempo, na verdade, para a Tríplice Aliança vencer. E aí nós chegamos no ano de 1917, senhoras e senhores, que é o momento da Segunda Guerra de Movimento, ou a Nova Guerra. Por que a Segunda Guerra de Movimento, ou a Nova Guerra? Porque nós vamos ter um acréscimo muito forte de tropas. Hã? Como assim, Isaac? Novas tropas para se deslocarem aí? Sim. Tropas da onde, senhoras e senhores? Nós temos nessa nova guerra a saída de um país e a entrada de um país. Nós temos a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na América. Não pense ainda que é uma questão de que os dois não se bicam. Nesse momento ainda não há uma rivalidade, como se viu, né, lá na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, né, entre União Soviética. Não, né? Na verdade, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia não tem uma coisa a ver com a outra. Né? Você não pode achar que é tipo, se os Estados Unidos entrar, eu saio. Então eu saio. Não é isso. A Rússia sai por quê? Você pode estar me perguntando. Bom, a Rússia sai, senhoras e senhores, por conta da revolução que vai acontecer em outubro de 1917. A Revolução Bolchevique, que vai levar um governo comunista de fato à Rússia. A Rússia se torna comunista ali, né? Em outubro de 1917. Tema para uma próxima aula, inclusive, sobre Revolução Russa, né? E a Rússia, que estava passando por uma crise muito forte, a primeira medida do governo bolchevique, do governo comunista, ao assumir a Rússia em outubro de 17, é fazer o quê? Cair fora da guerra, né? E a Rússia assina ali um armistício com a Alemanha, que é o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de... nome feio, né, você pode pensar, que é diferente pra gente, né? Mas Tratado de Brest-Litovsk. O que é o Tratado de Brest-Litovsk? É o tratado de cessar-fogo entre Alemanha e Rússia. É o tratado de saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Entendeu por que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial? Agora, Isaac, por que os Estados Unidos entram na guerra? E aí, é importante dizer para vocês, né, os Estados Unidos vai entrar ao lado da Tríplice Entente, vai entrar do lado que estava perdendo, né? A Rússia sai do lado que estava perdendo, a Rússia sai da Entente, os Estados Unidos entram, meio que substitui, né, a Rússia aí. Isaac, por que os Estados Unidos entram na guerra? É importante dizer, os Estados Unidos estão entrando diretamente na guerra. É uma entrada direta na guerra. Isso é, eles já participavam indiretamente? Sim, os Estados Unidos importavam dezenas de produtos, suprimentos, roupa, armas para a Europa nesse momento, né? A indústria norte-americana cresce assustadoramente nesse momento por conta da Primeira Guerra Mundial. A indústria de guerra, né, que a gente fala, cresce muito nos Estados Unidos, e eles vendiam. Vendiam para que lado, Isaac? Olha, vendiam tanto para a Alemanha e para a Tríplice Aliança, quanto para a Inglaterra e para a Tríplice Entente. Vendia mais para a Tríplice Entente, mas vendia para os dois. Senhoras e senhores, a hora que os Estados Unidos percebem que a Tríplice Entente, ele emprestou muito dinheiro, que tem dívidas com ele aí, que a Tríplice Entente está perdendo, o que os Estados Unidos pensam? Bicho, não posso deixar esses caras perderem. Porque se a Tríplice Entente perde a guerra, qual que é a chance de eu reaver o dinheiro que eu emprestei para esses caras? Né? A chance é nula. Não, eu tenho que entrar para apoiar a Tríplice Entente. Esse, sem sombra de dúvidas, é o principal fator que leva à entrada direta dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, senhoras e senhores. Para além disso, também tem um boato, né, de que o México estaria fazendo uma aliança com a Tríplice Aliança e poderia entrar na guerra, e os Estados Unidos quis impedir isso. Existe esse boato, mas não é algo firme, crente na historiografia. O principal motivo é esse medo de prejuízo
que os estadunidenses têm com as derrotas, sucessivas derrotas da Tríplice Entente. Agora, qual que é o estopim, Isaac? Qual que é o mote aí? Qual que é o estopim? Guarda essa palavrinha que é boa, né? Qual que é o estopim para os Estados Unidos entrar na Primeira Guerra Mundial? Quando submarinos alemães atacam navios norte-americanos que iam fazer comércio com a Tríplice Entente, senhoras e senhores. Certo? Tranquilidade? Bom, evidentemente que a entrada dos Estados Unidos representa uma injeção, né, de soldados, uma injeção de dinheiro, e de repente o jogo vira, né? Os Estados Unidos é aquele Gabigol aos 48 do segundo tempo metendo 2-1 no River Plate, né? Pode botar isso na prova que os Estados Unidos é aquele Gabigol? Não, né, senhoras e senhores? Mas os Estados Unidos ele promove uma reação muito forte, que chega uma hora que a Tríplice Aliança perde e o Império Austro-Húngaro fica totalmente dominado e a Alemanha vai resistindo sozinha, tomando a frente e vai perdendo, até que nós temos, ao final de 1918, o fim dos conflitos. E isso vai chacoalhar a Alemanha, né? Vai chacoalhar a Alemanha no contexto interno alemão, por exemplo. O Kaiser Guilherme II da Alemanha vai abdicar do seu trono e a Alemanha vai deixar de ser um império. Olha que coisa, né, senhoras e senhores? O final da Primeira Guerra Mundial, o término da Primeira Guerra Mundial, representa também o término do chamado Segundo Reich, né, o Segundo Império Alemão. E aí, tanto que em fevereiro de 19, né, já depois da guerra, vai começar uma república na Alemanha, com a sede da cidade de Weimar, né, por isso nós chamamos de República de Weimar. Né? E aí você pergunta, Isaac, mas essa república vai bem? Não, Weimar. Enfim, senhoras e senhores, a Alemanha vai passar por uma crise muito grande, e as razões dessa crise eu te conto na próxima aula, que eu vou explicar para vocês as consequências da Primeira Guerra Mundial. Certo, senhoras e senhores? Qualquer dúvida já sabe, e-mail profisaactrevisan@gmail.com e o Instagram é profisaactrevisan, né? @profisaactrevisan. Senhoras e senhores, um beijo no coração de todos e tchau!